Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A intenção de nós estarmos juntos hoje, nessa aula, que é uma aula ao vivo, tem aqui perto de mim um universo de pessoas que estão estudando e praticando a filosofia tântrica. A intenção é compartilhar uma massoterapia de abordagem xamânica, tribal, inspirada principalmente na tradição Nati, uma tradição que objetiva um contato com a natureza. Para iniciarmos a nossa prática, tenho aqui, próximo a mim, um ritual que será devidamente consagrado. Nas práticas xamânicas, nas práticas tribais, se faz necessário termos os 4 elementos mais um. O primeiro elemento, pela ordem abordada no Tantra e na tradição Nati, é o elemento fogo. A vela, aqui acesa, que representa o deus Surya, ou a luz que ilumina todo o universo. Surya também representa a energia da criação, o faça-se a luz abordada na Kabbalah judaica. Quando nós acendemos uma vela para uma prática tântrica, é comum utilizarmos do mantra do fogo, que é Om Agnaye Namah. Aqui, como a chama já está acesa, eu aproximo a minha mão e mentalizo Om Agnaye Namah, Om Agnaye Namah, Om Agnaye Namah, várias vezes. Assim, não é tão somente um ato de se acender o fogo, mas sim uma liturgia de evocar a luz representada por Surya. Fogo, terra. Temos aqui próximo a mim várias pedras, várias gemas. Inclusive, nós vamos iniciar trabalhando com 2 delas, sendo colocadas na mão ou nas mãos da Samadhi, que é aqui quem vai receber essa massoterapia da Ananda. Então, Ananda, coloque, por favor, a pedra em uma das mãos da Samadhi. Quando eu coloco a pedra, que representa a terra, pedra, gema, cristal, ela vai segurar mesmo. Isso é uma característica bem interessante, que vai aterrar. Quando eu coloco essa pedra, eu mentalizo ou vocalizo o mantra da mesma. Om Pritivaye Namah, Om Pritivaye Namah, Om Pritivaye Namah. Prithvi está relacionado com o elemento terra. Voltando, fogo é na alquimia, que a ideia dessa massoterapia é uma alquimia, uma transmutação. O fogo representa na alquimia as salamandras, a terra os gnomos. O fogo representa a ação, que Samadhi tenha boas ações. A terra representa a saúde e a sensação. Depois nós temos o elemento ar, representado pelo incenso, aqui próximo a mim. O ar representa o pensamento, a lógica, a intelectualidade. Na alquimia é representado pelos silfos. No mantra do elemento ar, quando nós acendemos o incenso, ou próximo a mim, é Om Vayuaye Namah. Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah. Tenho aqui em minhas mãos o elemento água, representado por uma água de rosas. Esse elemento água, ou essa água de rosas, é facilmente encontrado nas redes sociais, nas lojas xamânicas e principalmente para quem vai no Peru. Nós temos uma amiga agora que está no Peru, vocês podem até pedir para ela trazer. Existem umas bem pequenininhas, água de rosa. Ela vai ser utilizada para fazermos algumas limpezas energéticas na Samadhi e também representa a própria água. O mantra da água é Om Apyaye Namah. A água é representada na tradição da alquimia pelas ondinas. Está relacionado com os sentimentos. Então a Ananda vai colocar um pouquinho já de água nas mãos, eu faço o mantra
Om Apiaye Namah, Om Apiaye Namah, Om Apiaye Namah. Pode só, não, pode usar nas tuas mãos primeiro, assim. E aí Shiva, o criador do yoga, o criador dessa tradição Nati, Shiva Pashupati, o senhor da floresta, o senhor tribal, podemos entoar o mantra de Shiva 8 vezes. Existem vários mantras de Shiva, você sabe, vamos utilizar um mantra facilmente conhecido, facilmente dominado por você. Om Namah Shivaya. Pode fazer o vermelhinho, vai ficar Om Namah Shivaya, 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 Om. E o primeiro movimento dessa massoterapia, você vai achar uma posição ideal para você. Às vezes a Nanda até vai ficar na minha frente, não tem problema. O importante é que vocês observem a ela, ok? Essa massoterapia inicia-se com uma série de varreduras de cima para baixo. São movimentos fortes realizados com não exatamente com as pontas dos dedos, mas com as pontas em alguns momentos, com as palmas das mãos em outros momentos e com os dedos, sendo que essa movimentação ela pode acontecer até a região da cintura ou descendo, ou indo lá para baixo em direção aos pés. Você vai fazer isso várias vezes. Inclusive, nessa massoterapia, nós podemos nos utilizar de 2 pessoas, uma fazendo uma liturgia, que seria, por exemplo, aqui nós temos 2 penas, uma feminina, que é a águia, e outra masculina, que é o côndor. Isso faz parte da tradição peruana e da tradição tântrica, algumas tradições peruanas. Uma pena masculina, outra feminina. Nós fazemos também alguns movimentos de varredura. Durante essa aula, eu vou gravar para vocês uma prática onde eu não vou estar falando. E eu vou estar tocando um tambor, o tempo todo tocando tambor. Porque o tambor também ajudaria nessas varreduras. O tambor é Damaru, existem outros nomes também, que é chamado o tambor de Shiva. Quando Shiva toca o tambor, ele cria todo o universo. Aqui também temos um trabalho com as penas. É preparando o corpo da Samadhi para que depois eu possa estar fazendo uma movimentação que se chama massagem Kundalini, que é a massagem que vocês já tiveram treinamento anteriormente. Ou seja, começa se limpando. A Nanda pode também passar o movimento do incenso. Esse incenso é um incenso de tradição shivaísta, é um incenso de sândalo. Vai sempre limpando. No Tibete, nós costumamos usar um mantra que é Shudra. Shudra significa limpar. Nós vamos entoando Shudra, Shudra, Soha. 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 Shudra, Shudra, Soha.
Shudre, Shudre, Soha. E aqui nós temos um óleo de lavanda eu trouxe, que ele é relaxante. Também tem a força da lavanda, que é uma força da terra, de limpeza. Porque normalmente na Índia, quem conhece a massagem ayurvédica, sabe do quanto os indianos gostam da utilização de óleo. Você sai assim realmente bem oleado. E o olear é interessante porque mesmo na tradição judaica, em algumas tradições do cristianismo místico, o olear tem um sentido de iniciação, tem um sentido ritualístico de limpeza, de rompimento, de tirarmos alguma coisa. Então, lembrando tão somente, para que essa aula tenha uma didática adequada, não existe uma música presente. Mas nas práticas que vocês forem fazer, vocês podem pedir para alguém estar tocando um tambor o tempo todo, batendo o tambor, ou vocês podem pedir para alguém gravar um playlist, músicas de tambor, uma batida leve, suave. O tambor vai ter essa representação da dança criadora de Shiva. E a concentração sempre é nessas limpezas, lembrando, um cristal em cada mão. No decorrer dessas limpezas, vai entrando um outro elemento, que são outras pedras. Por exemplo, nós temos aqui a pedra, o olho de tigre, que é uma pedra forte, uma pedra de poder. Então pode-se colocar também o olho de tigre no local adequado. O olho de tigre está mais relacionado à parte baixa, média, à parte alta, não é? E um outro elemento que é muito interessante nós trazermos aqui são esses cristais de ponta arredondada. Vamos mostrar ali e aqui. Os cristais de ponta arredondada, que você pode utilizar também do mesmo para fazer um toque mais profundo nessas varreduras, principalmente nas costas. Então, limpando, Shudra, limpando, tirando. As tradições tribais, eles têm uma questão muito forte com esses processos de limpeza. E no Peru também, eu vou fazer uma coisa, essa Samadhi não se assusta, vai cair um pouquinho d'água, né? Eles costumam jogar assim bastante dessa água de rosa, só que para nós a água é o elemento mais próximo do éter, que é o espírito. Então a água representa a limpeza, representa Moisés abrindo o mar. Para você encontrar a terra prometida, você tem que abrir primeiro as tuas águas, você tem que silenciar. Você tem que lidar melhor com as tuas emoções, com a tua ansiedade. Então a água, quando eu lanço, pode ser uma água benzida por você também. Quando eu lanço a sua água, eu mentalizo sempre o mantra da água. Om Apiaye Namah, Om Apiaye Namah, Om Apiaye Namah. E essa massoterapia pode ser feita no chão ou pode ser feita também, pode ser utilizada também numa maca. Lá no Peru é muito comum nós nos utilizarmos de maca. Agora, Nanda, passa um pouquinho para lá, aqui nessa posição. Nós vamos fazer em dois, para vocês verem também. Existe um movimento que é a garra do tigre, que são movimentos que você também faz, não pode ter unha, mais fortes. Inspira. E essas pedras nas mãos da Samadhi permite que não seja uma limpeza absoluta. A pedra nas mãos ela está aterrando, ela está trazendo algo de manutenção do elemento terra, que é Prithvi. Então são vários movimentos, é intuitivo esses movimentos, você pode fazer quantas vezes você quiser. É interessante que a pessoa que esteja recebendo, que ela de vez em quando vire o rosto, então Samadhi, você pode virar o rosto, você não pode subir, tá? Você, porque vai sair ali da câmera.
Então faz várias vezes. Pode ser só até aqui, depois pega dali para baixo, mas sempre com essa característica de estar limpando, de estar tirando. Nós temos aqui também alguns outros cristais que são formas geométricas de pedra, de gemas, que você pode às vezes ir colocando enquanto você faz o movimento de limpeza. Não mais do que 10 minutos, porque no caso não é tão somente uma limpeza, é uma movimentação de trazer energia para a terra, para Prithvi, o maior contato com o elemento terra. Feito isso várias vezes, o movimento agora inverte-se. As varreduras, elas agora passam para frente. Nós vamos fazer de frente as mesmas varreduras e logo em seguida, essas varreduras frontais, novamente nós vamos virar a pessoa de costas e fazer a movimentação da Kundalini e de trabalho com as nadis para cima, que é o objetivo do xamanismo tântrico. Sempre há elevação. Existe um exagero, muitas vezes, principalmente na América do Sul, de estar o tempo inteiro se limpando. Tem pessoas, inclusive, que são tanto quanto viciadas em limpeza. Sempre a energia está ruim, sempre ali está complicado. Mas não é só tirar, porque quando nós tiramos, também se tira aquilo que é positivo. Então se faz necessário também essas limpezas no que se refere ao tirar o negativo, sim, que é chamado na Índia de Kama Rupa. Kama é um padrão, Rupa negativo. É como se fosse o campo áurico. Então existe o alto astral, que é o Kama Deva, que os cristais trazem, Kama Deva, Deva é divino. E tem o Kama Rupa, que é o baixo astral, que tanto o kardecismo, o espiritismo, as tradições africanas trabalham limpando o baixo astral. Então nós tiramos e agora vamos fazer o mesmo movimento de frente e em seguida, aí sim, a Kundalini para cima, que é o objetivo do Tantra, a vida plena. Dando prosseguimento ao entendimento, à tua prática dessa massagem de inspiração tribal dentro da tradição tântrica, da tradição Nati, vamos, antes de iniciarmos as varreduras de frente, tão somente revisar alguns elementos importantes. Toda tradição tribal, acredito eu, talvez existam exceções, mas na minha visão, todas elas trabalham com os 4 elementos, mais o elemento éter, que é o espírito. Então, o primeiro elemento é fogo, que aqui no Ocidente é chamado de salamandra. Na visão psicológica de mestre Jung, fogo representa a ação, daí os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão, que são signos de ação. Depois temos o elemento terra, a tradição tântrica, toda a prática da mesma é Pashupati, ou é o ritual de apalpação, que é essa massoterapia. A palpação que é feita na natureza para nos pôr em contato com a terra. Na Índia é comum se colocar a pessoa nua na floresta, como a Samadhi está, e se coloca terra, provavelmente argila. Essa é uma prática muito antiga. A terra no Ocidente representa os gnomos, ou os seres da natureza. A função psicológica é a sensação, por isso está relacionado com touro, virgem e capricórnio. Os pés no chão, a matéria. O terceiro elemento é o elemento ar, que é o pensamento, a lógica, o intelecto. No Ocidente está relacionado com os silfos. E aqui para nós a representação está no incenso. O incenso é o ar. Na Índia antiga era uma fogueira. A fumaça era o fogo. O elemento ar está relacionado com Libra, Gêmeos e Aquário, signos mais intelectuais. Então olha que bonito, essa massoterapia, ela está estimulando o fogo, que é a ação, a terra, que é a sensação, o ar, que é o pensamento, e a água, que é o sentimento. A água no Ocidente, ou na alquimia, representa as ondinas, os seres da Yara, mãe d'água, Iemanjá, por exemplo.
E a água, sentimento, espiritualidade, amor, está relacionado com escorpião, peixes e com o signo de câncer. Então essa prana pratista, essa massoterapia indiana, no caso dessa xamânica, a ideia é limpar, mas com esses elementos aqui próximos a nós. Ao mesmo tempo que eu tiro, os elementos vão fazendo efeito. E lembrando, às vezes você não tem um cristal, não tem um incenso, não tem uma vela, não tem um pouco d'água, usa o som. Fogo, Om Agnaye Namah. Terra, Om Prithvaye Namah. Ar, Om Vayuaye Namah. Água, Om Apiaye Namah. E o elemento éter, que é a espiritualidade, que é o sutil, pode ser o silêncio ou pode ser o toque de tambor, que você vai ver em algum momento essa massagem sendo feita em estúdio e eu vou estar tocando um tambor atrás. Dum, 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 uma batida leve, suave. O tambor é um mantra, é o som, é o éter. Então vamos às varreduras. A Nanda vai mostrar para vocês, mesma coisa, só que o toque agora é mais sutil. Na parte da frente, ele é um toque de limpeza, um mantra de limpeza é Shudra. Lembrando que o Tantra, ele vai limpar, mas depois vai pegar e colocar uma vitalidade, um prana energia na pessoa. Então eu limpo para depois colocar algo. Por isso que essas massoterapias, elas têm que ter os elementos por perto. Porque se eu só limpo e mantenho a pessoa num ambiente de energia perversa, de nada adianta. Então, ao mesmo tempo que limpo o fogo, a terra, o ar, a água, os mantras também que nós estamos utilizando. Dentro das tradições da Kabbalah judaica, por exemplo, existem 3 elementos que são considerados negativos. O primeiro deles é o elemento ambiental. Então, é uma infestação ambiental. Quando o ambiente está inadequado. Essa infestação, ela é chamada por vezes trabalhada aqui no Ocidente pela técnica de Feng Shui. Se adequa o ambiente, porque ele está infestado de kamarupas, padrões de pensamentos negativos. Aquilo que é chamado de miasma, o Gasparetti chamava de amebas. Então é o ambiente. Quando está no corpo áurico, que é o que a Nanda está trabalhando com a Samadhi, nós chamamos de obsessão no Ocidente. É um padrão de comportamento repetitivo, de queixas, de reclamação, de barulhos e às vezes até de vícios numa série de elementos. Então o campo áurico fica obsediado. Esse é o Kamarupa. E finalmente existe um outro elemento que nós não trabalhamos nessa formação, que é a possessão. Normalmente isso é feito trabalhos com monges beneditinos, com lamas tibetanos, com sadhus indianos, quando é uma manifestação energética muito limitante. Quando eu recebi essa massoterapia, Nanda, às vezes a pessoa ia colocando algumas pedrinhas em mim. Olha aqui algumas. Você pode fazer uma varredura intuitivamente, sente, limpei aqui, põe uma pedra. Limpei aqui, põe outra pedra. Limpei aqui, põe outra pedra. Porque ela é muito intuitiva, essa massoterapia. Essa prática xamânica. Existem outras massagens xamânicas mais complexas, como aquela do fogo, uma massagem só do fogo, uma só da terra, uma só do ar e uma só da água. Na verdade, quem fez essa adaptação foi um grande mestre de massoterapia, um dos maiores que eu já tive, chamado Armando Austregésilo. Ele criou uma massagem ligada aos 5 elementos. Então nem são 4, são 5. Metal, madeira, fogo, terra e água. É isso mesmo, metal, madeira, terra, fogo, água. É isso? Na medicina chinesa. Metal, que é a massagem de alguns elementos, mas que não são vistos aqui. Feito essa varredura na Samadhi, nós podemos agora ir para a parte final. Então a Samadhi pode virar de costas devagarinho novamente. Então isso não é muito relaxante, massagem. Fica de costas, fica de frente, fica de costas.
Mas aqui é mais um processo de limpeza, de energização. Então vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Tem essa movimentação várias vezes. Então com ela de costas nós vamos agora fazer uma prática que ela lembra a massagem do índio, que é uma massagem norte-americana. Então vamos a ela. Dando prosseguimento a essa massoterapia xamânica, agora a Ananda vai compartilhar com vocês o movimento nas costas de, primeiro, fazer fluir as nadis, Ida, Pingala e Sushumna, correntes por onde passam a energia prânica. E também estimular os chamados marmas, que são os pontos principais do nosso corpo, pontos esses que na China chamam-se tsubos, os pontos da acupuntura, da massoterapia. E aqui na Índia chama-se marmas, mas a principal ideia é trabalharmos com Ida, Pingala e Sushumna. Sushumna é um movimento por sobre a coluna, note a Ananda fazendo. Nós fazemos várias vezes agora esse movimento subindo. A Ananda pode estar fazendo algum mantra. Om Shrigan, Om Shrigan, tudo mental. Om Shrigan, Om Shrigan, Om Shrigan, Om Shrigan, que é o mantra de força, ou mantra amoroso. Om Shri Klim, 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 ou um mantra relacionado com a paz. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Ou quando ela chega próximo do Muladhara Chakra, fica um pouquinho aqui. Lang, 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 sobe um pouquinho. Vang, 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 vang. No Manipura. Rang, 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 rang. Anahata. Yang, 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 yang. Isso é como se fosse um canto tribal. Os índios estão cantando. Depois, no Vishuddha, Han, 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 Han. E no alto da cabeça, nós podemos colocar até essa pedra aqui, Ananda, apontando para cima, na direção dos céus, isso. Subindo. Não, mas deitada mesmo, assim. Como se fosse simbolizando o mantra Om. Om, 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 Om. Existe uma outra forma de nós estarmos utilizando também, se você tiver, primeiro, Manasúrias. Manasúrias é mentalizar cores. Se é um azul é mais calmante, se é um vermelho é mais estimulante. No Tantra, normalmente nós trabalhamos com estímulos, como eu vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui, Ananda, se você quiser dar algumas instruções. Quando você for realizar esses movimentos de massagem, é importante que esse movimento seja um deslizamento com grande pressão e que você faça um pouco desses movimentos com pressão sobre a coluna, com uma pressão um pouco mais reduzida, e acrescenta um pouco mais de pressão na lateral da coluna. Você vai sentir na sua pressão cada vértebra na lateral delas. Se durante o trabalho você sentir algum nó de tensão, é importante que você pare, mantenha a tua respiração fluindo e permaneça dando um pouco mais de atenção a esses pontos tensos. Sempre que temos um corpo com tensão, nós não temos uma energia que circula com facilidade. Então dá atenção. Você pode usar respirações para trabalhar com essa energia.
Então, estou sentindo um nódulo de tensão, posso segurar esse nódulo de tensão, trabalhar um pouco com a minha respiração completa, junto com a visualização de cores, liberar essa tensão para que toda essa energia que eu esteja estimulando durante a massagem seja liberada de forma mais rápida. O importante durante o trabalho da massagem é que você utilize o movimento do teu corpo nessa pressão. É o meu corpo que traz o peso e o movimento sai do meu corpo para ser realizada a subida da energia. Eu acho melhor também você fazer esse movimento numa postura, entre aspas, mais fácil. Aqui, porque a postura da Ananda, as costas sempre eretas, né, são uma característica do Tantra, do Yoga. Mesmo essa é difícil para algumas pessoas, ou não? Pode tentar cruzadinho. Perna cruzada, eu acho melhor. Você pode utilizar uma mão só de cada vez, se você sentir que fica mais fácil. Eu utilizo uma mão enquanto eu descanso a outra, mas eu continuo com o movimento do meu corpo impulsionando o trabalho da massagem. Agora, só para nós... segura um pouquinho esse bastão. Uhum. Deixa eu passar para cá até. Esse movimento faz parte de uma massagem. Esse movimento faz parte de uma massagem que o objetivo não é a saúde física. Então, isso aqui quebra todas as regras de massoterapia, de massagem, de equilíbrio, de harmonia, que é passar por sobre a coluna a cor vermelha. Esse bastão de cromoterapia. Não, vermelha e amarela. Porque a ideia aqui é ter uma plenitude. Então, a ideia é a Kundalini. Lógico que isso não vai acontecer, não é tão simples, mas ter essa manifestação de eu me sentir pleno. Então não pode usar, normalmente o bastão de cromo nós usamos o azul, o verde no processo de harmonização, né, de cura energética, e o vermelho jamais assim na coluna, a não ser com esse objetivo de plenitude, de totalidade, de inteireza. Um outro mantra que nós usamos na tradição tântrica é esse daqui, que é o gesto com o mantra Hum Pat. Hum Pat. Eu faço. Hum Pat. Hum Pat. Que é chamado acento do dragão. Que é criar um círculo de energia, Hum Pat, em volta da pessoa. Alguns de vocês já aprenderam, outros não, esse mantra. Os que aprenderam já podem usar Hum Pat e traz essa. Lembrando que esse tipo de massagem é legal vocês, abençoado, vocês fazerem só ela, não misturar com outras. Pode ser feito em meia horinha é o suficiente. Varre, vira de frente, varre. Agora vamos pôr energia. Então eu posso também colocar energia do elemento ar através do incenso, com as penas. Só que na tradição tântrica usa-se sempre duas penas, Shiva e Shakti, o masculino e o feminino. Aí eu determinei, que você determina, você pode ter duas penas iguais, a minha águia vai representar o feminino e o côndor o masculino. São duas penas yin yang, masculino e feminino, Shiva e Shakti. Aí os movimentos, tem até uma dança que você faz que envolve as duas, chama meditação xamânica. Um outro elemento interessantíssimo são esses bastões de sândalo que nós encontramos em lojas de perfumaria, principalmente no Oriente. Ele é um bastão com uma bolinha, que vai girar conforme você passando um pouquinho de sândalo ao final da massagem por sobre a coluna. Passa um pouco porque ele deixa eu ver se tá bem forte. Você passa um pouquinho de sândalo que é para fechar a massoterapia, visto que o sândalo ele é estimulante. Se você não tem
esse bastão de sândalo, você pode usar alguns elementos ocidentais, que são esses borrifadores chama Pomander Chakras, é uma mistura de florais de Bach, no caso esse, com a perfumaria de cada um dos chakras. Então aqui é o chakra básico, só que aí a pessoa vai ficar bem perfumada, porque coloca no chakra básico, só finge que coloca. Aqui assim, é como se colocasse no básico um pouquinho, não vai colocar. Depois esse aqui, por exemplo, é do Anahata Chakra, do cardíaco. Aí coloca na região do cardíaco. E por último, coloca na região do alto da cabeça um outro perfume. Mas o sândalo substitui todos de maneira adequada. Se você quer falar alguma coisa, aí a gente fecha para eles praticarem. Eu acho que você só tem que prestar bastante atenção mesmo nessa questão da pressão. E uma coisa que é muito importante é você olhar para aquilo que você está fazendo. Eu vejo muitos alunos, eles estão fazendo massagem e olhando para o teto. Põe energia para aquilo que você está fazendo. Põe a tua respiração nisso que você está fazendo, a tua presença. E deixa trazer essa intuição de vir colocar uma pedra, continuar, às vezes espalhar um pouco dessa energia que eu ativo, que eu libero. Se preocupar com cada pedacinho, envolver cada vez mais um pouco esses movimentos, espalhando mais essa energia. Isso que vocês estão vendo já é da Ananda, isso daqui. Mas é bem legal porque ela tem essa flexibilidade, essa coisa de dança, o corpo ter uma fluência, não é? Isso é importante mesmo. Quando a gente estuda, ou quando nós trabalhamos com isso, eu me lembro do Khalil Gibran. Khalil Gibran é um dos maiores mestres que esse mundo já produziu. Normalmente ele é conhecido por um pequeno texto dele que ele fala da mãe, que a mãe dá a luz à natureza, enfim. Mas tem um outro texto que eu sempre levo para a minha vida, quando eu estudo, quando eu trabalho, que ele diz mais ou menos assim, né, que eu não tenho a poesia do Khalil Gibran, não chego nem perto desse livro Profeta, não chego nem na base da montanha que é esse livro. Mas ele diz assim, se você não trabalha, prestar atenção, fazendo com vontade, é melhor você largar tudo e pedir esmola para quem trabalha com vontade. Eu acho muito lindo isso. Se você não está presente, para o que você faz e pede esmola para quem está. Ele usa esse termo. Vai na igreja de quem está, no templo de quem está fazendo por inteiro e pede esmola para ele. Porque tua vida não tem sentido se você não está. Então, muita atenção mesmo. Às vezes a gente perde, é normal, nós somos humanos. Mas de um modo geral... E aí então nós unimos as mãos, não precisa fazer na parte de baixo, como vocês viram, ela é só na parte das costas, vai fazendo. Vocês viram bem que tem que fazer nas nadis também, né? Faz mais uma, ou não faz, nessa do índio faz, né? Faz, pode fazer abrindo lateral também. E sempre para cima. Então nós vamos para baixo, fecha para cima. Por exemplo, no passe espírita, que é algo maravilhoso, nas limpezas, você sempre tira. Nessa massoterapia não, você tira e depois põe. Pode pôr umas pedras nos pés. Nós temos umas pedras bem grandes aqui, que podem ser colocadas por perto. Os cristais, as pedras, eles sempre vão representar essa característica de aterrar a pessoa depois de tanta limpeza. E tem algumas pedras também que são divindades esculpidas em pedras, como aqui é o Ganesha. Ganesha de pedrinha, de cristal de quartzo. Isso é uma novidade na Índia, de 20 anos para cá começaram a fazer. Então também pode ser o cristal. Eu lembro que eles colocam muitas pedras assim, para tentar. Aqui é mais a parte de chão, né, dos chakras, mais a parte de terra dos chakras. E se você não tem a força da Ananda, faz mais suave. Ela está pondo bastante força. Temos que lembrar que essa madre, faz ela só virar o rosto um pouquinho,
Pra não ficar só do sim. Ela já virou Ah, já lado, virou? acabou de virar. Mas a Samadhi que está recebendo, ela é jovem, ela é atleta, porque se você for fazer numa pessoa mais idosa ou numa criança, o movimento é bem mais suave. Principalmente em pessoas idosas. Osteoporose, por exemplo. Aí você faz um movimento bem sutil para não machucar a pessoa. Não pode pôr tanta presença assim, tanta força. Então vamos despedir? Uhum. Só recua bem para eles pegarem o som. E no final pode-se deixar a pessoa um pouco aqui com o incenso aceso, que é o ar, com a vela, que é o fogo, com as terras, que é a terra mesmo, com a água que nós já passamos nela, o perfume também é água. Fogo, terra, ar e água. Mãos unidas, palma com palma. Yonilinga Mudra, 8 vezes. Om Shri Klim. Om Shri Klim, 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 Om Shri Klim.